Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o comentário ao Evangelho, tem passagens que nos chamam a atenção, porque ele começa a fazer esse diferencial entre instintos, sensações, sentimentos, e vai mostrando a evolução natural dos instintos para o amor. E se a gente observar a vida, os ciclos da vida, acho muito relevante. Os cristãos falam de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os indianos falam de três aspectos de um Deus que é único, que é um Deus que cria, um Deus que mantém e um Deus que transforma. Esse Deus que transforma, lá na Índia, é chamado de Shiva, e ele tem um colar de caveiras no pescoço. E a ideia da morte, a ideia do desemprego, de sair do emprego, a ideia de sair de um relacionamento, a ideia de sair da juventude. Estava olhando aqui para uns companheiros, que há alguns anos eu vejo no centro, eu vim olhando para os meus cabelos e eles ficando brancos, e eu vendo os cabelos dos colegas também ficando brancos. Eu vi aqui cabelos bem pretinhos, né? E a gente entender que a vida tem essas fases. A vida material, que um casal jovem, ele tende a se atrair por instintos, hormônios, pela beleza física, atração sexual, às vezes a posição social, a condição econômica, e a partir dali há uma atração e há uma conjunção, e muitas vezes há procriação, mas aquilo passa. Com ou sem procriação, passa, a posição passa, as formas do corpo passam, as cores dos cabelos passam, a elasticidade da pele, por mais botox existir que você possa, não fica normal. E chega uma hora que a gente passa. Então, essa questão aqui de vencer os instintos, se a gente observa a natureza, quando a gente observa um idoso ou uma idosa que consegue manter a alegria de viver com a partida dos entes queridos, com a doença, que é quando a saúde se afasta, com uma doença, velhice, com a morte. Então chega um momento em que a gente tem que encontrar algo a mais que não é pele, encontrar algo a mais que não é corpo, encontrar algo a mais que não toca nenhum dos instintos. Às vezes, um casal que se encontrou por desejo, chega um tempo, como eu falei, que vai amadurecendo e as formas do corpo se perdem, a questão hormonal se perde, a virilidade se perde, aí às vezes ainda mantém-se um laço, um papo, uma conversa amiga, um casal amigo. Aí às vezes o outro companheiro ou a companheira começa, o que a gente chama aqui no Ceará de caduquice, que é a desenvolver o alemão, Alzheimer. Aí quer dizer, tudo que agradava os instintos vai passando, né? Porque você queria ser agradado por meio da voz, no final não tinha mais sexo, não tinha nada, tinha conversa. Aí quando o outro não tem conversa, porque você pergunta uma coisa e ele não sabe
Uma hora você olha para ele ou para ela e pergunta 1000 vezes, você viveu com ele 50 anos e ele não sabe quem você é. Então, a própria vida entendida como um todo, né, de nascer, crescer e morrer, subentende o desapego, subentende a transformação dos instintos em sentimentos constantemente e o abandono de certas posições com serenidade. Por que a gente não reage com serenidade ou não age com serenidade? Porque a gente, por vezes, não aceita a vida como ela é, para coisas as quais nós não temos o que fazer. No máximo, ter serenidade. Coisas que não adianta correr, porque muitas vezes a melhor coisa a fazer é contemplar, ter paciência, ter serenidade, ter alegria de viver. Quando o carro for caminhando para o acostamento, segurar a direção e não deixar a peteca cair, não se entristecer, como dizia Paulo, observar tudo e reter o lado bom, porque de fato tudo na vida passa e realmente só o amor fica. Mas é esse amor, que foi o que o Chico Xavier disse uma vez que perguntaram para ele, tem um vídeo, o que ele poderia, deixar de mensagem mais importante para as pessoas, com a sabedoria dele. Ele disse: olha, eu não sei de nada, mas se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, eu dizia para elas que amassem como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. É um amor que não exigia sequer a compreensão do outro, porque ele se entregando por aquele povo e o povo batendo nele, o povo matando e ele dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele não queria, não exigia, não era o amor exigente, não, era um amor incondicional. Que palavra boa aí. Amar, contrariando o português, é um verbo intransitivo, não existe complemento. Quem ama, ama, e vai soltando as fases, vai avançando, avançando e avançando, e mantendo a serenidade. Mas é difícil, porque aqui está dizendo exatamente isso, do instinto ao sentimento, largar o instinto. Eu estava com aquela menina ou com aquele homem porque ele era bonito, mas vai passar. Ele era o melhor ou a melhor, ela era a melhor de cama, mas vai passar. Mas quer dizer que vai ter hora que, se for só cama, não tem nada, não tenha dúvida. Mas eu gosto da conversa dele, mas vai passar. Passa, não fica nada, só o espírito fica. E quando a gente consegue dar um passo acima e olhar para os olhos do Renato e ver o Renato como se fosse aí a história da gente entender os deuses indianos, ele fosse Shiva, Vishnu e Brahma, ele fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele fosse o cara de hoje, o cara de 20 anos atrás e a criança que nasceu. Olhar para ele e ver nele uma luz, ver nele um espírito imortal, que está em aprendizado constante, em constante transformação. Aí a gente começa a subir um patamar.
E é impressionante como pessoas que têm relacionamentos de mais tempo, e talvez se vocês puderem olhar para si, para certas relações, como a gente tende para olhar, quando a gente conhece a pessoa, mais para os olhos e menos para o corpo. Quem já percebeu isso? Começa, a gente nem vê. É como se a gente já tivesse uma imagem guardada da pessoa, e quando ela começa a conversar para a gente começa a olhar para ela. O olho, a gente vê se o olho está vívido e ela está alegre. A gente vê se o olho está cabisbaixo e ela está triste. Se o olho está empolgado, a gente começa a olhar. Aí começa a ver outras coisas, enxergar. E toda aquela mágica de instinto que existia, passa. Mas será que a gente isso consegue ir tendo desapego e deixando o amor acontecer? Viver a fase do menino louvado pelas cabras e jumentos e reis magos, para virar um rapazinho louvado no sinédrio, para virar um rapaz que andava com vários homens louvando ele, conversando com ele, fazendo sermões às multidões, e depois está ali cuspido e apanhando da mesma multidão, e tendo que abandonar aquela multidão, tendo que dizer para a mãe, dizer: mãe, mulher, pega teu filho, filho, pega tua mãe, porque essa forma aqui já vai. Esse aí foi. Não é isso que ele diz? Fase. E voltar, o pessoal chorando demais, ele volta, se apresenta, o povo não conhece, não reconhece, porque queria ele do mesmo jeito, mas não pode. Ele diz: o corpo foi. A mão se desprendeu dos ossos. Vai dizer: acabou-se. A carne se desprende dos ossos, né? A mão soltou-se do corpo. Eu não sou mais aquele. Não, mestre, mas a gente quer o senhor daquele jeito. Não ficarei, não posso. Mas a minha essência no que eu fiz e no que eu disse, fica. É assim que vocês vão ter. E lá na frente, se vocês continuarem ainda em desespero, eu vou mandar um consolador. Mas eu, desse jeito, não. E nem importa se era desse jeito, não importa. Mas eu tenho me questionado, por que eu quero tanto fugir da realidade? Por que eu quero tanto que as coisas sejam como elas não são? Por que eu não aceito que a vida é um ciclo de acontecimentos e que a morte faz parte da vida? Que as partidas fazem tão parte, são tão importantes quanto as chegadas. Que a velhice é tão linda quanto a infância. Por que eu escolhi uma fase sabendo eu, toda a vida, que não era só essa fase? Ou isso não existe? Porque, como eu estava escutando um astrólogo dizendo, tudo no universo é expansão e retração. Por que eu só quero que expanda? Que amor é esse
que eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas, e na hora que qualquer vírgula sai do que eu quero, mesmo uma morte anunciada, como dizia o Gabriel Garcia Marques, crônica de uma morte anunciada, mesmo sabendo que vai ter velhice, que vai ter separação, que vai ter morte, eu não aceito. E aí eu olho para Deus e digo o quê? Não digo nada com o nome, olhar para Ele e dizer Deus, mas as minhas atitudes são de dizer, de manifestar ódio a Deus. Porque eu estou com raiva. Ingratidão a Deus, porque eu estou triste. Porque o carro vai para a tristeza e eu vou, com motivo nenhum, o jogo estava todo posto, mas eu não quero. Entrou no emprego, e como ele não enxerga que amanhã ele pode ser um grande, bem-sucedido empresário, como ali ele está saindo do emprego, ele não aceita. Ele entra num relacionamento, como ele não enxerga que lá na frente ele vai encontrar outra pessoa que é muito melhor para a vida dele, ele não aceita. Não é assim, não? Não aceita. Não aceita, não aceita. Aí não, vou ficar triste. Não, a vida é só expansão. Não é. Todo dia tem manhã, tarde e noite. Uma hora dessa a gente passou ali, o sol estava valendo. Quando a gente sai daqui, o sol está... A energia, o calor está mais frágil. Todo ano tem as 4 estações, onde tem as 4 estações. Não tenha dúvida. Mas por quê? O meu amor por Deus, esse amar a Deus sobre todas as coisas, é tão impositivo da minha vontade a Deus. E voltando à pergunta, será que se eu soubesse aceitar mais, me desapegar mais, deixar de ser da boca para fora, seja feita a vossa vontade antes da minha, ser da boca para dentro, aceitar. Se eu não consigo sorrir, ser sereno com as coisas. Será que a minha vida não seria muito mais brilhante, alegre, produtiva? Quanto tempo será que a gente está levando em tristeza, em pensamento negativo, em carro indo para o acostamento, em a gente não ajeitando o volante e não parando para ir para o alinhamento, e daí descendo e vai para a depressão, não é isso? O suicídio, a amargura de viver. Por que eu não consigo trabalhar na minha cabeça que o instinto era só uma fase? Por quê? Porque quando eu nasci, o Criador me colocou num lugar, com a maioria falando assim, com alguém para me dar o que comer, me alimentar, me proteger, sem eu falar nada porque eu não sabia falar, sem eu lembrar de nada porque eu não tinha o que lembrar, sem eu conversar nada porque eu não sabia conversar, sem eu ter força de nada. E essas pessoas me receberam de coração e peito aberto. E com alegria ou tristeza? Alegria. E por que é que quando essas pessoas entram nesse ciclo de não saber mais falar, de não saber andar, de ter que usar fralda,
Eu fico triste, cara. Que amor? Ou isso não existe? Ah, porque a mamãe. Pois é. A mamãe. É a mesma mamãe. Que te recebeu do jeito que ela está hoje. Dando trabalho, quebrando as coisas, fazendo cocô na roupa. E alegre. Quantas mamães deixaram o trabalho para cuidar da gente aqui? Será que é um caso excepcional, uma mãe que não consegue trabalhar porque tem que ficar com o filho, porque o filho não sabe nada, dá trabalho? Você já viu essa história ou é novidade? Tudo pode, mas nós é a tristeza. É a tristeza, meu Deus. Não é como eu quero. Não tem nenhuma surpresa. Não tem nenhuma surpresa. Que os relacionamentos vão começar e que eles vão mudar. Que os contratos virão e que os contratos irão. Estão percebendo que a conversa aqui é essa? Se ele está falando que a lei de amor, e começa, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Quem avança no amor entende que ele tinha um instinto de sobrevivência, precisava de proteção quando era criança e usou bem direitinho, não foi? E para ele, que não sabia de nada, mas precisava, ele sabe que até hoje, se ele precisar, ele fica igual um bebê, que eu já vi uma pessoa botar um revólver na cabeça da pessoa e ela fica igual um bebê, impotente. Mas quando ela usa a razão dela para colocar o coração, né, o amor, o sentimento na frente, para cuidar, por exemplo, é um só dos casos. Dos pais, ainda vê que ainda está em instinto. A conversa ainda é a mesma, daquele que ainda precisa de leite, que ainda precisa andar, que precisa ser cuidado. Ele não olha para ninguém, não. É por isso, eu creio, Sérgio, que os espíritos falam que nós somos espíritos imperfeitos, a nós aqui nesse planeta, nessa encarnação. Porque nós recebemos toda a orientação, porque é bom, mas não vamos, erramos, sabendo que é o certo, a gente escolhe o errado. E não consegue deixar. Será que quantas pessoas estão usando droga hoje, que estão vendo que a vida virou uma droga, como tinha a música da Xuxa, né? Droga, droga, que droga, né? E não consegue deixar. Ou será que todo mundo que está usando droga ainda está achando só a massa? Hã? Quantas pessoas que bebem sabem que o álcool está estragando muita coisa e não consegue deixar? Conhece alguém? A pessoa diz, não bebo mais. Na hora que vem um copo, ela tomou 1 litro. Essa é a questão.
Tem um filme, não sei se vocês assistiram, antigo, com o Keanu Reeves, que era o advogado do diabo. É interessante, porque você não sabe ali se é o diabo ou se é Deus. Ou se naquele símbolo do yin e o yang, né, o preto e o branco no preto, se tudo não é uma coisa só, no sentido de que só existe luz, o resto é a ausência de luz. Quando o advogado do diabo, né, consegue tudo o que ele quer, ele vê que conseguiu tudo, ganhou o mundo, mas perdeu a ele mesmo. Aí ele descobre e vai dizer que fez isso por causa do diabo, que era o Al Pacino, né? E o Al Pacino diz assim: o seu Deus olha para você e diz assim, ó, olhe, mas não toque. Não é assim a vida? Muitas coisas a gente olha e não pode tocar, não? Aí ele diz: toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Não é assim não? Ele disse: sabe o que foi que eu fiz para você, meu filho? Eu só disse para você: olhe, se quiser tocar, toque. Se quiser provar, prove. Se quiser engolir, engula. E em todos os momentos eu lhe dei a oportunidade, mostrei o que era certo e o que era errado, e lhe dei a oportunidade de escolher. Mas você escolheu o que você achava que era certo, sabendo que estava errado. Como eu tenho culpa de alguma coisa? É isso que ele está falando. A gente está sabendo que tem começo, meio e fim, que tem transformação, que tem mudança do instinto para a sensação, para o sentimento, que é para a gente seguir essa linha, é só ir, ó, tchum, tchum, faz o dever de casa, é só caminhar. Mas a gente não quer. Tem raiva porque está velho. Tem raiva porque não está rico. Tem raiva porque não está no relacionamento devagar que tinha. Tem raiva de tudo. Impressionante, né? Está acontecendo é isso. A gente olha e muitas coisas Deus diz: não toque. A gente vai e toca. Ele diz: pois meu filho, se você tocou, não vou lhe condenar não, mas não prove. O que a gente faz? Prova. Aí diz: pois meu filho, se você provou, não vou lhe condenar não, mas não engula. Engole. Aí depois não quer sentir dor. E errado é Deus. E aí chama Deus de diabo. Quem diz assim: é o diabo, só pode. É o diabo na minha vida. Ai, que diabo? Será que era o diabo? Ou será que é Deus te dando uma lição? Ele te disse: olhe, mas não prove. Prove, olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. E toda a vida, quando você tocava, ele te dava a oportunidade. Você provava, dava a oportunidade, você engolia. Bota 10 vezes, faz 10 vezes do mesmo jeito. Tem 10.000 vezes a possibilidade de olhar para tudo e ver o que é bom, mas olha para tudo e só quer ver o que acha que não presta. E pior, vai por lá. E o final já sabe: quem não presta é alguma coisa da vida, menos a pessoa. Menos quem agiu, menos quem pensou errado,
falou errado e agiu errado. Ou foi Deus, que ele chama de diabo, ou é a vida, ou é o irmão que não presta, a mãe, o filho, o nascimento. Por isso, hoje eu estava pensando, né? Por quê que eu estava pensando nisso? Porque eu vejo muitas vezes em mim inveja, cobiça, preguiça, ira, medo, tristeza. Eu vejo, faz parte de mim, mas eu tenho que lembrar que eu não sou aquilo, não, eu posso trabalhar aquilo ali, segurar as rédeas das minhas emoções, procurar ver o que é bom, procurar praticar seja feita a vontade de Deus e não a minha, procurar ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, para que eu tenha coragem para modificar as coisas que eu posso, para que eu possa ter sabedoria para perceber a diferença. Quando o carro estiver descendo pela tristeza, freia, para, não vai estourar os pneus, pense o que está acontecendo. Lembra, tudo na matéria tem no mínimo quantos lados? 2. Se aquilo ali é ruim, procura o oposto, que é o lado bom. Procura. Se entrou pelo cano, tem um jeito de sair. Por onde é? Pelo cano. O cano tem um buraco de descida, é o mesmo buraco lá na outra ponta. Volta. Primeira saída é a entrada. Então, esse é o nosso papel no livre-arbítrio, na reforma íntima, na reforma moral, na prática, na conduta, a filosofia espírita. Por quê? Filosofia, ciência e religião. Ciência eu estou dizendo, é uma coisa que é provável que eu estou contando. Você não nasceu, vai crescer e vai morrer. Você não era quase igual a uma criança? Não, você era uma criança. E seu pai ou você vai ficar igual a uma criança de novo, não vai? Vai. É provado isso? É científico. Filosofia, amigo da sabedoria. Aprenda com a natureza. Quem vai com a natureza, vai forte. E religião, de novo. Ligião é ligar-se. Religue-se com você e com Deus. Porque se você se ligar em você, você vê que tem Deus na ponta. A história do Gita, né? Saiba que eu estou em você. Aí você não está em mim, quer dizer, é como eu estou dizendo, o meu medo é meu, mas eu não sou o medo. Deus está em mim, mas eu não sou Deus. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Que isso aí que o Raul Seixas canta é uma parte do livro, um dos livros mais antigos da humanidade, que é o Mahabharata. E no livro, um dos capítulos, virou um livro aqui no Ocidente, chama Bhagavad Gita. É o momento em que o Senhor Krishna se apresenta para Arjuna, que é o herói lá, e diz quem ele é. E quando ele começa a mostrar o que ele é, ele fica numa forma tão assim que Arjuna diz: Senhor, volta para a tua forma que eu possa entender. Quer dizer, ele pediu para conhecer Deus e Deus mostrou a ele. Aí quando ele mostrou, ele viu que não dava para entender. Ele se junta aí numa coisa que eu compreenda. Igual o Chico Xavier um dia disse que foi perguntar ao Emmanuel como era o início, né, do universo, formação. Ele disse: meu filho, você não vai entender isso, mas eu quero saber. Aí ele começou a contar, e o Chico disse: não, vamos tomar um café mesmo, vamos voltar, que não entende, não dá, não está escondendo nada, não é porque a gente não tem maturidade ainda para entender, não é nada oculto, nada, é porque a gente não sabe ainda entender. Mas já pensou se a gente entendesse a lei de amor, e entendesse essa questão do desapego, entendesse que tudo que é de um lado tem um oposto?
tudo que a gente achar que é ruim, do outro lado tem uma coisa boa. Basta a gente querer ver. Então, esse ponto, eu acho o ponto central da lei de amor. Instintos, foi isso que eles falaram? Sensações, sentimentos. Chega uma hora que não dá mais para nadar nos instintos. Não tem mais. Uma pessoa com Parkinson não tem o mesmo tato. Uma pessoa com Alzheimer, ela não tem aquele prazer de lembrar do que o gosto disso é daquilo, ela não tem mais memória. Os instintos, você ou aprende a viver com eles e sem eles, ou você vai sofrer para entender que eles vão se embora. Então, de novo, né? Gosto de repetir o trecho, para vocês perceberem que o Evangelho, quando fala da lei de amor, ele está falando, o maior sentimento é o amor, mas só chega ao amor quem entende os ciclos da vida, como eu comecei, comparando aí com os deuses indianos, os principais, Brahma, Vishnu e Shiva, um cria, um mantém, outro destrói. Quando eles olham, eles enxergam um, lá Deus é um, só que ele tem funções, a gente vai maturando para entender. Então a vida ela é uma só que ela tem fase, a fase criança, a fase adulto e a fase idoso, mas é um ser só, é um espírito só que está em desenvolvimento, amadurecendo, mas ele precisa assumir as rédeas da vida dele, entendendo cientificamente o que é a vida dele. Não dá para ter livre-arbítrio sobre certas coisas, não dá. O livre-arbítrio aí é escolher, mas mudar como vai ser a vida, de nascer, crescer e desencarnar, não vai mudar. Então, ele vai e diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento, aí agora ele vai começar a quebrar. Antes do sentimento, era a sensação. Antes da sensação, era o instinto. Vocês vão passando por isso aí e chegam lá. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, ele não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, olha aí, você tem a luz dentro de você, o sol interior. Que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quer dizer, a gente começa a encontrar, como eu falei, a gente começa a deixar de olhar para as formas da pessoa e olha para quem? Para a essência. Alguém que só queria a pessoa com um padrão de beleza X, Y e Z, vai passando o tempo, ela vai perdendo o padrão e vai vivendo com outro, no outro padrão e vai gostando. Ela começa a enxergar uma energia, um sol ardente dentro da pessoa, mostrando que a pessoa não era só o físico, não era só o hormônio, não eram só os instintos. O melhor dela está dentro dela. O melhor seu
está dentro de você. E se a gente está bem, a gente irradia o bem. Se a trave está no nosso olho, a lente do olho está suja, o que a gente irradia? A gente vê o mundo sujo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para percebermos a diferença. Que nós cheguemos a esse padrão de vencer os instintos, passar das sensações, chegarmos aos sentimentos, enxergarmos dentro de nós essa força, essa luz, fluido cósmico universal, essa partícula de Deus dentro de nós, enxergar Deus dentro de cada um de nós. Aí a gente vê e sente a aplicação da lei natural de amor, lei de amor. E que nesse Natal, que quando nós nos encontrarmos já vai ser depois do Natal, nós possamos enxergar isso, o nascimento ou renascimento de Cristo. Cristo quer dizer iluminado, do Cristo em nós, luz em nós, que nós possamos enxergar em todas as coisas que a gente achar como negativas, o que há de positivo por trás, que nós possamos enxergar nossa tristeza, nosso medo, nossa ansiedade, nossa raiva, nossa revolta, e entender que nós não somos nosso medo, nossa ansiedade, nossa revolta, mas eles fazem parte de nós, mas a gente precisa enxergar além. Aí é a linguagem do coração. Muita paz. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus, cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua mão, a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Onde nesse momento não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes, passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos, cura, Senhor, cura todos os doentes, coloca a tua luz sobre todos, em todas as casas, onde tiver os doentes,
tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhai, Senhor, olhai por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão no UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso